foi visto em vídeo anterior que se você tem uma curva descrita por alguma equação, né, de y em função de x, veja que na época de Newton não se falava função, mas uma equação descrevia uma curva, né, inclusive já foi comentada a visão cinemática que Newton tinha a respeito disso. E a taxa de variação, né, ou taxa de crescimento dessa curva em um determinado ponto, né, na verdade era definido, como dissemos antes, pela razão, como se faz hoje com a inclinação, né, pela razão do acréscimo infinitesimal em y sobre o acréscimo infinitesimal em x. Então era mais ou menos assim, taxa de crescimento seria igual a o acréscimo infinitesimal em y ponto vezes o, sobre o acréscimo infinitesimal em x, né, x ponto o, justamente o que nós chamamos hoje de inclinação, né, variação y sobre a variação x. A gente sabe que isso poderia ser escrito como y ponto sobre x ponto, né, porque os os podem ser simplificados, né, e isso também era chamado de y', né, que é uma representação que a gente usa hoje ainda, não tanto quanto a representação de Leibniz, né? Isso, então, era equivalente a... lembrando que o O é infinitesimalmente, né, é uma grandeza infinitesimal, né, que tende a zero. E no momento em que ele tendesse a zero, isso iria dar exatamente a inclinação da tangente à curva no ponto P, né, e a taxa de crescimento a que nós estamos nos referindo. Então, uma vez recordado isso, vamos ver como que Newton chegou ao teorema fundamental do cálculo com a ajuda desse desenho aqui. Tá? Nesse desenho, nós temos a representação de uma curva, né, crescente, aqui o eixo x, aqui não está representado o eixo y, mas nós temos essa representação. Esse desenho é tirado de uma obra do Newton com pequena adaptação. O desenho original tem uma certa imperfeição, que era natural devido às dificuldades gráficas da época, né, de impressão. Mas o que nós podemos mostrar para vocês aqui? Essencialmente, nós temos aqui essa curva sendo construída, né, por um movimento de um ponto P, que não está mostrado aqui. Essa era a visão que Newton tinha, a visão cinemática da curva, né? E a preocupação agora era fazer o tratamento da área sob o gráfico da curva, tá? A área sob esse desenho, que nós estamos representando aqui pela letra Z, seguindo Newton. Tá? E a pergunta que Newton se fez nessa figura era qual que seria a taxa de crescimento da área sob a curva, no ponto B, né, quando o x estivesse nesse ponto aqui. Tá? Não vou escrever para não sobrecarregar a expressão. Né? Isso, se eu estou chamando de z a área, eu posso então dizer que essa expressão aqui é igual a z', né? A mesma ideia de taxa de crescimento de uma função aqui, no caso era uma curva. Tá? Então, no caso, taxa de crescimento da área sobre a curva seria o z', que a gente pode dizer que é, na linguagem de Newton, que é a fluxão de z. Né? A fluxão de z. Mas isso, agora vamos procurar tratar isso agora com o que nós temos aqui na figura, né? Que é o que Newton fez. Então, ele vai dizer o seguinte, agora vejam só. Ele enxerga essa área z como sendo descrita pela linha BD, que representa a coordenada y deste ponto aqui, e esse é o ponto que está em movimento, descrevendo a curva. Então, à medida que o ponto vai fazendo esse movimento, essa linha BD vai fazendo esse movimento aqui e vai construindo a nova área. Né? Então, aqui está mostrado aqui o que seria a nova área, né, obtida pelo movimento desse ponto P, retratado aqui pela variação da coordenada x
de B até beta. Tá? Então, ele vai dizer o seguinte, olha, num pequeno intervalo de tempo infinitesimal O, o x vai sofrer um acréscimo infinitesimal x ponto O, tá? X ponto vezes O, e essa área vai sofrer um acréscimo infinitesimal dado por essa área sombreada sob o gráfico aqui que eu vou descrever agora para vocês, tá? Então, essa taxa de crescimento vai ser definida como? Então, seria a variação infinitesimal da área sobre a variação infinitesimal da coordenada x. Essa variação infinitesimal da área é essa área BD delta beta, tá? BD delta beta, sobre a variação infinitesimal de x, que é x ponto vezes O, tá? Aí Newton vai dizer o seguinte, olha, vamos supor que essa curva seja crescente, portanto, BD é menor do que beta delta, certo? Muito bem. Então ele diz o seguinte, haverá um retângulo BKH beta, cuja área será igual à área BD delta beta, com BK tendo um valor intermediário entre BD e beta delta, ou seja, BK seria maior do que BD e menor do que beta delta. Então ele vai dizer que existe isso, né, esse valor, portanto nós temos aqui uma igualdade, onde eu vou continuar tendo aqui embaixo x ponto vezes O no denominador, e no numerador nós vamos substituir aquela área sob o gráfico, que é uma área que tem um ramo curvo, pela área do retângulo BKH beta, certo? Muito bem. Agora, essa área desse retângulo, ela pode ser expressa geometricamente por base vezes altura, né, ou altura vezes base, e no caso, então, um dos lados é BK, então nós vamos escrever aqui, e o outro lado é, vamos utilizar na linguagem Newton, KH, tá? Então, é um lado vezes lado, e embaixo permanece x ponto vezes O sem alterações. Acontece que esse KH é exatamente B beta, que é o x ponto O. Então, essa expressão aqui é x ponto O, a mesma de baixo. Então, nós podemos simplificar aqui, né, essa por essa, e chegar à conclusão que essa taxa de crescimento da área sobre a curva é BK. Muito bem, mas agora Newton diz o seguinte, olha, esse O é um infinitésimo de tempo, é um lapso de tempo, né, muito pequeno, que tende a zero. Portanto, x ponto O tende a zero também. Portanto, beta tende a se aproximar de B. Quando beta tende a se aproximar de B, esse delta tende a se aproximar de D, e aí BK vai ser praticamente igual a BD. E quando essa diferença for desprezível, eu posso substituir BK por BD. Então, eu vou colocar aqui assim, mas isso aqui, ou seja, né, x ponto O, hoje vou usar a linguagem moderna, né, tendendo a zero, mas Newton diz simplesmente que é um infinitésimo, né, porque O é um lapso de tempo infinitesimal. Então, com essa ideia do infinitesimal, ele substitui BK por BD. Mas o que é BD? Ora, BD é exatamente o valor da coordenada y da curva no ponto em que você está querendo calcular a taxa de crescimento da área sobre a curva. Tá? Então, nesse momento, nós vamos chegar a uma conclusão que é notável, né, se a gente perceber bem o que está acontecendo aqui. O que ele mostrou, então, foi que a fluxão da área sobre o gráfico, né, sobre a curva, que ele representa por Z', é igual à inclinação da tangente. Aí, vejam bem, aqui nós estamos trazendo algo novo.
isso era a taxa de crescimento da área sobre a curva, ou Z'. Ora, Y' é a inclinação da tangente na curva onde eu tenho Y em função de X. Portanto, Z' é a inclinação da tangente à curva em que eu tiver o Z em função de X. Não é a linguagem de Newton, tá? Mas vamos utilizar assim, para ficar mais fácil para nós. Portanto, olha o que vai acontecer na nossa linguagem. Então, linguagem nossa, tá? Linguagem nossa, por causa da dificuldade de a gente ficar lidando com as expressões de Newton. O que ele mostrou para nós é que Z, sendo Z a área sob, vamos utilizar a nossa linguagem, sendo Z a área sob o gráfico da função y igual a f de x, a derivada de Z em relação a x é essa função de x. É o valor da função no ponto em que eu estou calculando essa derivada. Portanto, né, eu posso dizer que esse Z é uma nova função f de x, né, tal que a sua derivada dá a função cuja área, né, sob o gráfico da qual eu estou procurando. Então, né, onde f, vamos escrever aqui, ó, onde f é a função que descreve a área sob o gráfico de y igual a f de x. Tá? Muito bem. Então, feita essa consideração, acho que a gente consegue fazer nesse trecho que nós temos aqui mesmo. Eu posso pensar, por exemplo, numa tabela, Newton fez isso, eu vou descrever aqui assim, vou colocar dessa forma. Vamos dizer aqui, né, que eu tenho aqui o Z, ou seja, a área, e tem aqui o Y, tá? Então, o que ele fez foi o seguinte, falou, olha, por exemplo, vamos supor que eu tenha a função x ao quadrado. Ele já sabia calcular a inclinação da tangente à curva que tivesse essa equação como descrição, y igual a x ao quadrado, né? Foi mostrado para vocês a técnica dele, então isso a gente sabe que a derivada seria 2x. Veja que o y é justamente a derivada de z em relação a x. Ou então, uma coisa mais complicada, né? Ele genericamente, ele sabia, por exemplo, que se ele tivesse a função a vezes x elevado a n, a derivada disso seria n a x elevado a n menos 1. Isso já era conhecido, inclusive, graças ao trabalho dele com o binômio que leva ao nome dele mesmo, binômio de Newton. Então, ele disse o seguinte, olha, por exemplo, se eu tiver uma função, vamos colocar aqui nessa figura aqui. Vamos supor que eu tenha, por exemplo, essa função, não, essa aqui. (2x). Então, isso aqui... Aí ele disse o seguinte, falou, olha, a área sobre esse gráfico, né, vai ser um z, tal que a derivada desse z em relação a x é isso aqui. Então, por isso eu concluo que z é igual a x ao quadrado. Da mesma maneira, eu poderia pensar que aqui, se eu tivesse, vamos, por exemplo, usar um caso aqui, x ao cubo, né? Se eu tivesse a expressão para x ao cubo, né, aproveitando esse espaço aqui, a derivada disso é 3x ao quadrado, né? Então, se eu tivesse essa curva aqui, que representa 3x ao quadrado, a área sobre ela, tá, seria dada justamente pela expressão, por causa disso que nós calculamos,
Veja o que nós calculamos. Nós calculamos que a taxa de crescimento da área dz dx é a própria função, é o próprio valor da função. Portanto, o z vai ser a função que derivada dá isso aqui. Ou seja, no caso aqui, z igual a x ao cubo. Né? Então, a taxa de crescimento da área é exatamente o valor da função. Por isso é que a gente conclui que basta que eu descubra a função cuja derivada dessa aqui para saber a área sobre o gráfico. Então, com isso, ele mostrou como calcular áreas, né, de forma genérica, e mostrou ainda, o que é mais surpreendente na minha visão, que existe essa relação, né, entre a derivada e a área sobre a curva. Né? E isso, então, é de uma maneira relativamente simples, que, como foi mostrado aqui, e a aplicação é imediata. Ele fez tabelas e mais tabelas desse tipo, chegando, né, a uma forma geral de cálculo de área sobre curva através da inversão do problema da derivada. Tá? Então, esse foi o trabalho, a contribuição de Newton. Mostramos um pouco na linguagem dele, um pouco na linguagem atual, para facilitar a compreensão.